Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Poteri aqui, vim trazer um tema chamado individuação. Torne-se quem você sempre foi ou está destinado a ser. E o que seria a individuação? É um processo, uma jornada a se tornar aquela versão sua que seria em essência o que você deve se tornar obrigatoriamente. Pode ser mais cedo isso, como os seus 18, seus 15 anos para umas garotas que, enfim, começam a ter maturidade mais cedo, são obrigadas a isso mais cedo. Em homens e mulheres que completam o seu cérebro, o seu córtex frontal aos 21, 22 anos, ou até mesmo chega lá para a menopausa das mulheres aos 40, ou até mesmo as crises existenciais dos 60, 70 anos, quando você entende que são netos e bisnetos que vão cuidar agora do que você deixou. E a individuação é o processo que pode acontecer nesse tempo. E esse processo acontece com você se tornar, em essência, o que você é. Sem a autopercepção gerada na infância. Sem o inconsciente ou a dívida gerada para você conseguir se socializar na comunidade que você coexiste. Exemplo, dentro de uma casa você vai ter que saber como falar com seu pai, sua mãe, seus irmãos, e fazer a persona para que com eles você consiga viver de maneira boa, de maneira pacífica, de que você possa experienciar os frutos de uma boa vivência, de uma relação de dividir espaços de maneira jubilosa, que você consiga viver feliz e em paz. E essa persona que você cria para os outros é o contrário do que você seria sem essa força centrífuga de te empurrar para as laterais do fingimento e da máscara sociável que a sociedade nos impõe a ter. Você precisa agir no ensino médio de certa maneira, senão você vai ser o diferente, você vai ser o excluído, você vai ser tirado da comunidade pelo que você realmente é. E esse processo de individuação é você se tornar um indivíduo em si, não se tornar egoísta, mas parar de ser egoísta consigo mesmo. Muito do ego que a gente cria na nossa personalidade, no que a gente tem o trato com os demais terceiros, nós devemos e criamos isso para ser aceito, ser uma visão de comum, de uma coisa normalizada perante a sociedade, tal como os que têm discursos e opiniões mais fortes e extremistas não vão de maneira corriqueira entregar e expressar esse sentimento interno, pois sabem que serão julgados como um discurso de ódio ou até mesmo uma falta de aceitação. Você vai ser enquadrado como os criminosos opinativos da sociedade. Você vai ser um misógino, um machista. Uma mulher às vezes pode ser uma mulher de direita e não uma feminista de esquerda. Então esse tipo de personalidade que a gente gera é o contrário da individuação, que é você se tornar o que você está destinado. E o que seria o destinado a se tornar? É você compreender os seus próprios traumas, seus próprios princípios, o caráter consigo mesmo, o que você faz para crescer consigo, e aí onde também podemos encaixar um pouco de estoicismo e solitude, para que você abandone a versão pré-burnout que você possa ter em pagar a dívida social para conseguir algo, ou um lugar substituível para que você viva da maneira que os outros querem, tal como a sua reação rápida. O que seria o teste da reação rápida? É quando alguém espera de você ou quer obrigatoriamente a sua reação de acordo com qualquer fala solta dela. Exemplo seria você estar morando com alguém, dividindo um apartamento, uma kitnet, uma casa, tanto faz. Você divide espaço com alguém e toda fala dela precisar de ter ou um apoio seu ou então uma memorização destinada a ela. Exemplo, eu chego e estou tomando café com meu amigo que agora eu estou morando com ele. E ele vai lá e fala, pô mano, esse café ficou bom, hein? E ele obrigatoriamente, ou por questão de eu preciso me comunicar pela manhã com alguém, vai te gerar uma série de afirmações, reclamações ou até dúvidas retóricas, ao qual ele vai querer
ter a iniciativa de uma conversa, a tirar de você as palavras que ele deseja para que aquela coisa continue, para que aquela interação social continue. Um dos pontos básicos que você pode perceber na individuação é quando você não sente mais a necessidade de reagir a qualquer estímulo externo que chega a você. Como quando seu amigo falou que o café estava muito bom, o café o qual você fez, você não simplesmente diz, pô, eu fiz dessa maneira, depois eu faço de novo. Não, você simplesmente diz, obrigado. E calou-se sua boca e foi fazer o que você estava fazendo. E você percebe que a reação de quem sempre teve esse lado reativo seu muda, por não ter mais o controle significativo de te mandar um estímulo e você responder na hora. Agora a pessoa manda um estímulo e você responde se você quiser. E aí você não está sendo egoísta de não querer mais falar com a pessoa, mas você não está mais sendo egoísta de acabar e perturbar a sua paz por ter conveniência da outra pessoa querer uma resposta sua naquele momento. O não ir pro rolê que você combinou que teria 3 a 2 pessoas neste rolê e agora você sabe que tem mais de 10, 11 cabeças para dividir uma conta e você sabe que vai ser dor de cabeça, você sabe que as conversas vão ser em grupos paralelos e a mesma conversa em diferentes tópicos em vários grupos é uma coisa que não vai te agradar. E o seu não, agora, vale mais para sua paz ficar fazendo algo em casa do que se enquadrar socialmente nesses grupos, o qual já traíram você, entre aspas, na ideia do rolê, de dizer, vai ser eu, você e tal pessoa, e agora já tem mais de 10 cabeças. Você se individualizou, a questão particular e pessoal sua, você não mandou o rolê acabar, mas você disse que não iria participar e agradeceria o convite desde antes. Entendeu? Não sei quem disse isso e não fui eu, mas existe uma frase que diz: toda individualização surge de um processo de rebeldia. Você se rebelia contra os tópicos sensíveis da sociedade. Como alguém lhe perguntar, pô, mano, onde você trabalha? Você diz, não, acho que seria nosso nível de amizade, de conhecimento, não cabe a te dizer onde eu trabalho. E a pessoa vai se sentir o quê? Como ela não gosta de mim ou desconfia de mim e você só não quer revelar informações necessárias para quem não tem controle nenhum sobre sua vida. E ela não irá ganhar mais controle sobre a sua informação. Quando alguém lhe pergunta onde você está e você está, sei lá, um exemplo que eu posso dar pessoa meu, às vezes eu estou, enfim, jogando uma bola num racha e alguém me pergunta onde é que você está. Eu não vou dizer onde é que eu estou, pois se você for lá eu não vou lhe dar atenção, eu não vou parar o que eu estou fazendo para lhe dar atenção e muito menos irei sair do local para lhe dar atenção. Então eu estou ocupado. Isso responde à sua pergunta. Você quer algo de mim e você está precisando de mim para algo. Não sei para o quê. Porém, no momento e no local que eu estou fazendo algo, atividade destinada ao meu lazer, à minha paz, ao meu crescimento pessoal comigo mesmo. É tipo uma presença que eu marco comigo mesmo, meu momento de estar fora do celular e com um certo tipo de pessoas em que eu estou fazendo uma atividade em conjunto. Você não precisa saber onde eu estou, mas você precisa saber que eu estou ocupado. Isso já responde que a minha ocupação é mais importante agora do que a sua necessidade imposta à minha pessoa. Isso é um dos sinais básicos de individuação. Você entender que a sua realidade implica somente a você e a realidade do outro cabe os problemas dele a ele mesmo, tal como problemas de validação, atenção, como problemas de conversas paralelas e mútuas que são de fator fútil, qual não vai empregar sentido nem a minha nem a vida do outro, mas por uma questão de atenção, por uma questão de aquela cultura do anti-silêncio, de não querer continuar em silêncio, pois os pensamentos delas não são parecidos com o meu, a pessoa quer me tirar do meu silêncio para que eu insira o meu conhecimento e que eu me coloco a me construir para a realidade dela. E é de suma importância eu perceber, identificar esse processo e ter meu próprio espaço de fala, onde eu posso, com todo o direito existente no mundo, dizer que não quero participar dessa sua realidade e ao qual me suga, ao qual me tira a energia que seria boa para trabalhar na minha. O processo de individuação vai vir caracterizado
e muito coberto por uma geração de identidade mútua, porque enquanto você vive na pele de uma pessoa que você já não se identifica mais e vive com aspectos mundanos e culturais que você já não se identifica, e você estuda outro para poder migrar, você é em um meio termo entre eu sou isso e estou sendo agora, mas sei que isso já não me agrada mais, eu preciso ir para este campo para eu me tornar melhor. Então você se torna um indivíduo que está em meio ao processo e não um indivíduo que passou pelo processo. Nesse meio vai gerar inúmeros casos, como pessoas que estão no processo de individuação, em que a mente está migrando de uma certa programação e cocriação da realidade, isso é o processo de cosmovisão que você absorve da luz, e no meio desse processo, pessoas que acabam comendo, consumindo produtos alucinógenos ou qualquer coisa do tipo e acabam se perdendo, desviando desse processo, não entendendo que ela estava aqui, ganhou a informação do meio ou de um guru ou de uma entidade ou de uma experiência individual de... Como é que eu posso usar essa palavra? Uma experiência individual de presença espiritual, em que você viveu aquela presença do Senhor, do Espírito Santo, ou que você desceu um Espírito em você a primeira vez, não sei, é uma experiência particular sua e não implica a mim. Mas em meio a esse processo, muitas pessoas acabam se identificando nesse processo de individuação como o que gera o processo e não o que saiu dele. Não a nova versão, mas as pessoas se identificam com a versão que está sempre no processo. Então você identifica, você passa pelo processo e você se torna. Há pessoas que, por escolhas, enfim, de tanto um transtorno de identidade, porque isso deixa de ser quem você era, gerado pela autopercepção terceirizada da sociedade, aquele cara que nunca chora na frente dos outros porque o pai dele uma vez bateu nele e disse: homem não chora, engula o choro. E isso tornou a autopercepção dele como homem, pois ele queria ter aquela imagem do pai dele. Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo chegar? Muito da sua percepção. Porra, carro, vai se fuder. O carro do ovo vai passando, mas enfim, voltando ao assunto, muito desse processo cabe pela autopercepção, é você abandonar essa percepção sua de que quando você está sozinho você precisa agir de maneira X para ser aceito por pessoas que já nem estão mais ali, entendeu? Ou seja, aquela pessoa já não faz mais questão de sua vida, você já não faz mais questão da pessoa, mas a ideia permeou em você de tal maneira que você vive com ela. E o processo de individuação é você abandonar isso, é um processo de rebeldia para que depois você se torne a pessoa com quem você quer se tornar. É a pessoa que sai do armário, é a pessoa que sai daquele emprego que todos dizem que é um emprego dos sonhos, mas ela sabe o que passa lá dentro, ela não quer mais e agora ela vai viver do próprio sonho, independente se isso custa ou não a vida dela. Muito do processo de individuação é isso, é você entregar a vida que você quer para a vida que você tem, ir embora, é você trocar, é você fazer uma troca de o que você tem por agora sobre o que você quer e se tornar o que você não vai ter nenhum nem outro agora. Você vai atrás de um, abandonando totalmente o outro. Aquele vale mais um pássaro na mão do que dois voando, na individuação é diferente. Você tem duas possibilidades: continuar nessa luta, mudar totalmente para onde vai te deixar feliz e vivendo em essência com você mesmo, onde já não importa mais a crença religiosa, a crença limitante, a opinião alheia, o que você imaginou ser do mundo, mas o que você vai realmente viver pela experiência sua. Você não vai mais pegar aquele conselho do velho que viveu em 1980 e 40 e 50, não sei, e você não vai mais aceitar aquele conselho pela realidade já ter mudado. Você hoje em dia é outra pessoa, em outro tempo, com outra tecnologia, com outro tipo de cultura, em outra sociedade que foi mudada a todos os tempos. Você não vai pegar aquele conselho e empregar totalmente de maneira inteira na sua vida. Não, você vai pegar aquilo, absorver e transformar no que é melhor para a sua versão atual. Isso vai muito de conhecer a si, a sua carne, os seus desejos, os seus defeitos. É você já ter um conhecimento sobre si, a interior. Você já viajou até dentro de si. Você viu o que faz bem e o que faz mal para viver e querer continuar vivendo.
uma das perguntas que eu posso te dizer para fazer assim é: o que isso me faz querer continuar vivendo? Eu acordar todo dia às 6 da manhã, chegar na minha casa às 6 da noite, perder o tempo que eu teria para me divertir no meu dia, e até mesmo com os meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, tanto faz, minha família e os meus amigos. Isso de acordar e ter essa rotina de 12 horas, de 12 horas, ou até mesmo 8, isso está me fazendo ter mais vontade de continuar vivendo ou menos. E aí é onde você vai ter a rebeldia de transformar isso em algo melhor futuramente. Então, torne-se quem você é. Esse processo não é somente para que você aprenda a se blindar do que vem externo, tal como os estímulos que eu falei no início do vídeo, mas de maneira inata, você perdoar a sua própria criança que ela passou, pelo que ela passou e o que ela até hoje se sente culpada, e, acima de tudo, é você programar um futuro melhor, tal como criando melhores relações, saindo da quantidade, porque muito das personas atuais que Jung fala é que as pessoas são destinadas a viver de quantidade. Quanto mais meu copo estiver cheio, melhor vai ser minha vida, e não é isso. Tanto é que quando você acumula melhores notas no colégio, as pessoas dizem que você vai ser o melhor. Quando você guarda mais dinheiro, as pessoas dizem que você vai ter um futuro melhor e que você é a pessoa mais controlada. E na maioria dos casos não é isso. Normalmente quem acumula demais tem um problema de acumulativo, tal como perca e abandono, e quem gasta demais tem um problema de preciso viver logo, que eu não sei o que seria amanhã. Então é sempre o equilíbrio, a individualização, tanto sua quanto a minha, quanto a do seu pai, da sua mãe, vem de um para um, de dentro para fora, nunca virá de fora para dentro. Pode vir como estopim inicial, como um término do relacionamento, como uma briga com seus pais que lhe alerta como eles são, uma conversa difícil com seu irmão que você entende uma visão diferente da sua de como foram criados, um vídeo triste que você vê no TikTok e isso lhe toca de maneira profunda a redescobrir um trauma. Nunca saberemos de onde vem o estopim inicial. Lembra quando eu falei lá no início do vídeo que isso pode se dar em mulheres aos 15, ou na menopausa aos 40, em homem aos 12, ou então aos 22, quando seu córtex pré-frontal está completo? Isso vai se dar de diversas maneiras, não vai ser caracterizado como uma maneira só e, enfim, única para todos, vai ser sempre diferente, pode ser similar, como pessoas que têm aparências semelhantes e criações, uma classe financeira e de criação parecida. Isso pode ser similar e semelhante, mas nunca vai ser igual. Então, torne-se quem você é o quanto antes. E mais cedo isso vos libertará da verdade alheia, não a sua. Pois a sua realidade que você cria. O seu pensamento que cocria o que você vive, que monta e remonta o seu ambiente organizacional. Lembrando disso, vamos partir para o que seria esse tipo de individualização. Por onde eu começo, Potere? Por que eu deveria fazer isso? Você vai ficar mais feliz consigo mesmo, tanto em momentos que as coisas estão dando certo, pois você não vai ter aquele pisão no acelerador que você fica em mania e depois você cai tudo para baixo de volta, e em momentos difíceis, que você sabendo quem é da sua capacidade, você não vai afundar o pé no freio e vai parar de vez, mas sim diminuir a velocidade e prestar atenção nos sinais, para que não ocorra um acidente maior. Ponto. Já é o equilíbrio, você vai ganhar equilíbrio com a individuação. 2. As pessoas que colhem informações suas e trabalham estímulos pequenos em vocês, tais como os manipuladores e persuasivos, eles não podem ser conscientes na maioria das vezes, mas existem muitos desses inconscientes, pois aprenderam a viver dessa maneira para viver de maneira em paz consigo mesmos, pois eles não atingiram isso e não querem que você atinja. Então esses pequenos estímulos externos vão deixar de pegar você mais, então seu nível de cortisol vai baixar, pois a sua frustração e o seu nível de discernimento já cresceu mais, pois você entende que aquela pessoa precisa passar pelo processo no qual você está inserido. Justo?
e crendo, e o terceiro e não o último, você vai ter clareza espiritual sobre o que acreditar ou não acreditar. Você não vai mais pôr sua felicidade em que você precisa fazer o bem a todos, independente de quem seja, e que isso vai te gerar, por um Deus maior, ganhos futuros, como materiais e espirituais. Não. Você vai entender que pelo seu conhecimento e experiência de vida, existem pessoas que se dão melhor com a sua personalidade em essência e não a persona que você criou para os outros, que a persona que você criou para os outros é falsa. É algo que aos 50, 60 você percebe que é uma dívida. Você precisa obrigatoriamente responder. Você precisa obrigatoriamente resolver para ser amado. E isso é uma persona útil. A partir do momento que você já não for útil, você é substituído por alguém que queira ser, que queira assumir o seu papel na peça. Então, quando você tem personalidade em essência, as pessoas vão lhe amar tanto pelas suas qualidades e seus defeitos, as suas atenções que você dá aos problemas delas, tal como as suas omissões que você dá para resolver os seus problemas. Então você vai ganhar mais uma coisa também aí no meio de tudo isso, que é amor verdadeiro, tal como o seu, tal como o do próximo, para você mesmo. E você vai poder entregar a sua personalidade para pessoas que você sabe que vão aceitar ela da maneira que você é, e não querendo se aplicar em toda e qualquer realidade de pessoas que estão banalizando esse tipo de processo. Tá ok? Entenderam o que eu estou explicando até aqui? Você se tornando quem você é, você acaba se tornando melhor para você, vivendo de maneira feliz e em paz sem atrapalhar mais ninguém, e entendendo os processos cognitivos e nas relações sociais. Então torne-se quem você é da maneira mais rápida, se rebele, fique em silêncio quando precisar, seja rígido no seu espaço quando quiser, aprenda e ensine as pessoas como elas devem se comunicar com você e não aceite as migalhas sociáveis que as pessoas lhe empregam pela persona que você criou, o que você permitiu que elas fizessem por você. Então individualize-se, torne-se o indivíduo, não somente um, mas o na sua realidade. Seja a garota, o cara, a mulher, o rapaz, o homem na sua realidade. E todos automaticamente, e eu lhe prometo isso de toda a minha alma, em 6 meses, quando você programa, age e interpreta a personalidade em essência do que você quer viver, as pessoas irão lhe tratar e o seu mundo externo irá mudar para que tudo isso ao seu redor se alinhe à nova versão sua e não a anterior que você permitia que as coisas acontecessem para você reagir. Hoje em dia as coisas acontecem e você vai escolher o que você vai reagir. Pegou aí a senha? Eu sou Potere, espero que vocês fiquem em paz e felizes, que amanhã de vocês sejam ótimas, que a semana seja boa e que vocês logo estarão vivendo a melhor fase da vida de vocês, sabendo que a criança interior de vocês estão felizes pelo que você se tornou. Eu me despeço aqui e fiquem na paz de Deus.